Estamos chegando para o nosso comentário dominical de hoje com dois temas relevantes. No primeiro, uma lição de economia que dá o presidente da Argentina, Milei, de uma canetada só, derrubou a inflação de 52% e deixou em 2%. Tomou decisões enérgicas, bota o país em cima do trilho. Esse exemplo do presidente Milei serve para o Brasil. O Brasil que tem uma inflação constante que não acaba, que tem um descontrole na economia constante que não acaba. Por isso que o Brasil tinha que ser governado por um estadista que tivesse pulso forte, para não se curvar diante de banqueiros, para não se curvar diante dos milionários aplicadores de dinheiro fáceis, mas que pudesse tomar decisões em defesa da economia do país. Parabéns ao presidente Milei, que numa decisão nobre busca estabilizar a economia da Argentina, com projetos arrojados e corajosos, porque é disso que precisa um estadista. O presidente da República, a Argentina não poderia nunca continuar como ela está, debaixo de uma inflação avassaladora de 52% ao mês. Quem aguenta isso? Acabou. Acabou por quê? Porque tem um presidente da República consciente, economista de alto grau, escritor de livros de economia, preparado para ser presidente. Não um Zé Mané qualquer, como fazem aqui no Brasil. No Brasil se elege um presidente semi-analfabeto. Meu Deus, que povo é esse? Que maluquice é essa? Um presidente da República tem que ter um mínimo de magnitude cultural, de preparo cultural. O que acontece com Milei, que é professor de economia, escritor de livros de economia, renomado, enxergado e reconhecido. Parabéns à Argentina, que este exemplo sirva para o presidente Lula, que não tem coragem e nem tem equipe para dar uma canetada desse tamanho nos juros escorchantes que tem no nosso país. Isso só se faz com o estadista. Isso só se faz com um presidente que tem cultura, que tem preparo, ou que pelo menos tem uma equipe à altura dos problemas nacionais, que até aqui parece que nós não temos. 2 anos de governo e nós continuamos penando com a inflação. Por quê? Porque o nosso presidente não é competente, ele é semi-analfabeto, ele é despreparado. E um presidente despreparado, ele é sempre teleguiado pela sua equipe, e ele ainda pega um não economista, porque é amigo dele com picha de partido, e bota no Ministério da Fazenda. O que é isso? Presidente Lula, ponha um PhD. Pegue esse menino do Banco Central, que Vossa Excelência tem raiva dele, porque ele é competente, mas é ele quem vem salvando o seu governo. É ele quem vem segurando a inflação no Banco Central. Traga esse menino para o Ministério da Fazenda. Ele é neto de Roberto Campos, que dispensa elogios, porque foi um dos maiores na economia do nosso país. Dito isto, senhores, nós queremos trazer também um comentário da maior seriedade. Acabar com a Suprema Corte do Brasil, a indicação de ministros sem ser de ordem togada. Chega de ministro que tem patrão, chega de ministro que tem padrinho, chega de ministro que recebe ordem de quem o indicou para aquele lugar. A Suprema Corte do nosso país
precisa ser conduzida por juízes togados, a partir da quarta instância, como aconteceu com os Estados Unidos da América. Lembram quando Trump escolheu uma juíza da Califórnia? Para escolher aquela juíza para a Suprema Corte dos americanos, ele ouviu o país inteiro. E a opinião se concentrou naquela juíza de renome da Califórnia. E ele foi buscar a juíza e a nomeou para a Suprema Corte dos Estados Unidos da América. Só que a Corte da Suprema Corte Americana, ela é formada somente por juízes togados, de carreira togada, a partir da quarta instância. O presidente Lula, pelo menos, deveria ter a grandeza de botar uma pedra em cima disso e mandar para o Congresso uma lei de que daqui para frente, magistrado para a Suprema Corte do nosso país, somente de carreira togada. Aí sim, nós teremos uma Suprema Corte altiva, respeitável. Com um detalhe: ministro do Supremo não é vedete para dar todo dia em televisão, dando entrevista. Ministro do Supremo não tem nada que andar se rebolando dentro da Câmara Federal, discutindo temas que é de interesse do Congresso e não da Suprema Corte, como aconteceu com Barroso. Por que ministro da Suprema Corte do Brasil tem que ser tão vedete? Acabar com o vedetismo da Suprema Corte do Brasil. Respeitar a nossa Corte Maior de Justiça, indicando para aquele plenário nobríssimo, que é quem sustenta as leis da nossa Constituição Federal, juízes somente de carreira togada. Aí sim, nós teremos uma Corte Suprema sem ministro que deve favores a ninguém. Sem ministro que tem um padrinho que o indicou e ele faz tudo aquilo que o padrinho pediu, como fez Fachin a pedido de Dilma nessas decisões que ele tomou, que nos causou decepção. Eu não faço jornalismo aqui para fazer graça para ninguém. Jornalismo é coisa séria. Da mesma forma como coisa séria é o judiciário, que tem que ter juízes togados do maior caráter retilíneo e de alta produtividade jurídica, de alto preparo jurídico. Não é pegar o Zé Mané. Vocês sabem como foi que o ministro Toffoli foi escolhido? Ele era assessor do José Dirceu, advogado lá do gabinete dele. Ele virou para o Toffoli: Toffoli quer ser ministro Supremo? Eu quero, claro. E ele nomeou o Toffoli ministro do Supremo. E é um bom ministro esse, Toffoli. Ele não é um ministro ruim, não. Ele é um rapaz competente. Mas não se pode nomear para uma Suprema Corte de Justiça um juiz qualquer, um advogado qualquer. Ele tem que ser bem escolhido, tem que ser testado, tem que ter currículo, tem que ter história para merecer a confiança da sociedade brasileira. Eu não tenho crítica aqui pessoal contra nenhum ministro supremo. Eu só sou contra porque que a Suprema Corte Americana é constituída toda ela de juízes de carreira togada, a partir da quarta instância. E aqui no Brasil, qualquer político que tenha caneta, pega o Zé Mané, amigo dele, e faz dele ministro do Supremo Tribunal Federal. Senhores, é por isso que não está dando certo. É por isso que juiz da Corte Federal do Brasil fala mais, dá mais entrevista do que deputado. Vocês lembram daquele ministro da Suprema Corte alemã que chegou no Brasil? Foram entrevistá-lo quando o repórter da Globo botou o microfone nele e botou a mão salto lá. Eu sou ministro da Suprema Corte da Alemanha. Eu não posso dar entrevistas. E o rapaz insistiu, disse: mas eu não posso falar. O que não vão dizer meus pares na Alemanha quando retornar desta viagem? Você deu uma entrevista pública para a televisão do Brasil
Gente, isto sim é que é Suprema Corte de Justiça. Supremo Tribunal Federal, na minha opinião, como jornalista maduro, eu tenho 79 anos, eu sei o que estou dizendo. Eu falo aqui sem medo, é porque eu tenho um caráter retilíneo, formação ética, moral, sem me curvar para ninguém. Na minha opinião, juiz da Suprema Corte do nosso país, somente de carreira togada, acabou a farra. Onde está esse Congresso que não vota esta lei? Esta ementa à nossa Constituição Federal. Eu peço desculpa pela empolgação. Eu peço desculpas pela elevação da voz, pelo tom áspero, rígido, corajoso, ético, moral. Mas é porque o tema é tão sério, ou são tão sérios porque foram dois. Esse exemplo da economia da Argentina, que um presidente de uma cacetada só, de uma canetada só, baixa o juro de 52% para 2%, tomando decisões de estadista. É isto que falta ao Brasil. E lá um menino novo, um economista novo. Aqui botaram um papagaio velho que não sabe nem falar da presidência, porque um líder trabalhista tem que ser presidente da República. Acorda, Brasil. Vamos ter mais amor à nossa família. Vamos ter mais amor à nossa pátria. Vamos ter mais amor próprio. Vamos ter dignidade edificante para mostrar o que está errado neste país e aquilo que deve ser consertado. A nossa Corte Suprema tem que ser consertada. Juízes somente de carreira togada. Aí sim, nós teremos uma Suprema Corte mais confiável. Mas uma corte formada por ministros que cada um tem um padrinho ou uma madrinha que o indicou, eu não posso confiar nela, que me desculpem. Eu sou jornalista, já tenho 79 anos, estou caminhando para 80, e eu não faço jornalismo aqui para agradar ninguém. Eu faço jornalismo para o meu público, para os meus leitores e telespectadores. Acreditem, o jogoaberto.net.br não tem rabo preso a ninguém, ele é independente. E a nota que chegar aqui contra quem quer que seja, desde que seja nota honesta, informação honesta, eu a divulgarei e pedirei providências ao governador, ao secretário, ao prefeito, ao ministro, ao presidente da República, a quem quer que seja de direito. Mas eu tenho a honradez e a dignidade de fazer o comentário que aquele tema merece, e com muito cuidado e com muita responsabilidade. É a nossa opinião de hoje e prometemos voltar no próximo domingo assim, fazendo jornalismo sério, sem tergiversar, sem vender e nem alugar a linha editorial do nosso portal. Tchau e até o próximo domingo.